Boa noite a todos que estão aqui com a gente nessa nossa live Tira Dúvidas. Bom, essa live é para todo pai, toda mãe, todo cuidador, toda avó, todo vô que já saiu do consultório com alguma dúvida e às vezes até esqueceu. Gente, isso acontece, viu? Principalmente porque vira e mexe, a gente fica pensando num montão de coisas, esse mundo aí corrido, e aí quando a gente percebe, pum, já vai lá e já esquece. Então essa live é para você que já saiu do consultório com alguma dúvida. Eu quero convidar todos vocês para não terem dúvidas, não saírem com nenhum questionamento de achar que, ai, é uma pergunta boba. Ai, não, eu tô com vergonha de perguntar. Não, essa live não é para dúvidas bobas, porque não existe dúvida boba, existe dúvida. E é por isso que eu me dispus a estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite para a gente conversar um pouquinho. Um bate-papo aí, pediatra e responsável, seja mãe, pai, cuidador, babá, professor. Gente, a gente sabe que cuidar de criança não é fácil, cuidar da sua criança não é fácil, mas cuidar do filho dos outros é muito mais difícil. Então, vai escrevendo aí. Enquanto a gente vai esperando vocês escreverem, porque eu sei que a gente demora um pouquinho para escrever na parte do chat, eu vou falando para vocês um pouquinho do meu dia a dia do consultório, as principais dúvidas que os pais eles realmente têm, tá joia? Então vamos lá. Doutora, uma grande dúvida que eu ouço todos os dias, quer seja no consultório, quer seja no pronto-socorro, é sobre a febre. Gente, se você já ouviu falar que febre mata, que febre é perigoso, boa notícia para você. Não é. Isso é mito, tá? A febre, na verdade, ela é um mecanismo do corpo. É uma forma do corpo fazer com que a gente consiga lutar contra vírus, bactérias. Então, uma das dúvidas que tenho muito é: meu filho tá com febre. Doutora, o que que eu faço? Bom, o mais importante é você chegar e você medir. Medir de verdade, tá, gente? Pegar um termômetro e medir. Tem vários tipos de termômetro, mas a melhor temperatura é a axilar, é embaixo do braço. Então vai lá, mede. Qual o número da febre? 37,5, baseado agora nas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, se você perceber que seu filho está com 37,5, posso já medicar, doutora? Não, não pode. E isso é uma dúvida que muitos pais têm, que é muito comum no consultório. Então, se seu filho está com 37,5, isso não é igual a medicar. O que que você faz? Vamos olhar como ele tá? Nossa, o Júnior tá super tranquilo, tá super contente, tá brincando, correndo, pulando. Então, o que que você vai fazer? Nada. Isso, nadinha. Você só vai oferecer bastante água para ele, deixar com uma roupinha fresca, porque também não adianta estar com febre e você encapotar a criança. E aí você vai chegar e vai chegar no Júnior e falar assim: Juninho, qualquer coisa você me avisa. Claro que eu tô falando uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, uma criança aí de 4, 5, 6 anos, uma idade que é muito boa de conversar com a gente. Ai, doutora, mas eu percebi que o Júnior não tá legal. O Júnior tá murchinho, o Júnior tá chorão, ou é um bebê que tá super abatido. Sim, se acontecer isso, o remédio para febre não é para febre, é para reduzir o desconforto. Aí você vai dar remédio, independente do número que tá lá no termômetro. Então, por gentileza, não meçam o número, meçam a febre para saber se a causa do desconforto é por conta realmente da febre ou não. Mas medique se o seu filho não estiver legal. Combinado? E isso é algo muito comum e muito rotineiro com a pergunta com os pais. Uma outra pergunta que sempre me fazem: doutora, qual é a temperatura que causa convulsão? Precisa ser 40, 39, 39,5? Não, gente.
A febre causada, a convulsão causada pela febre, ela é pela rapidez com que a temperatura sobe e não em relação ao número. Então você pode pegar o Júnior e o Júnior ficar com 40, 41 e o Júnior não convulsionar. Como pode ser que o Júnior com 38,5 convulsione. E se isso acontecer, o que vocês vão fazer? Colocar a criança de lado e chegar e fazer o seguinte: chamar o SAMU, o número 192. O SAMU, ele tem um médico lá. E esse médico vai conseguir parar a convulsão se precisar e parando a convulsão, leva para o pronto-socorro. Certo? Não precisem ficar com medo da convulsão por febre. Eu sei que é assustador, eu sei que é feio, mas é desse jeito que a gente realmente faz o procedimento. Tem vários vídeos no canal do YouTube, vários vídeos no canal do TikTok. A gente já vai colocar também alguns vídeos aqui no nosso canal do Instagram falando sobre esse tema que é tão recorrente para os pais. Outra dúvida que sempre me perguntam: doutora, eu posso intercalar medicamento? Eu posso dar, por exemplo, dipirona e não melhorou depois de 1 hora? Eu posso dar o paracetamol? Puxa, não melhorou a febre, eu posso dar depois o ibuprofeno? Não. Faz 5 anos que está proibido essa intercalação. Não sei se nem existe essa palavra, mas intercalar medicamento. Por que está proibido? Porque a gente está auto-intoxicando a criança, colocando muito remédio para uma criança que não precisaria de tanto, né? Então, por conta disso prefira um. Ai, eu prefiro dipirona. Ai, eu prefiro paracetamol. Ai, eu prefiro ibuprofeno. Mas qual é o problema da gente usar o ibuprofeno? O ibuprofeno, ele é proscrito, proibido na dengue. Então, por conta disso, opta por não usar, porque se for alguma febre que a gente não sabe de onde vem, gente, a gente tem que pensar no bichinho ruim da dengue, ainda mais agora nesse período de verão. Então, por conta disso, opte primeiro por febre que você não sabe o que está acontecendo, dipirona ou paracetamol. Eu gosto muito do paracetamol pelo fato de ele poder ser usado de 4 em 4 horas na bula. Então, isso não facilita? Se a criança ficar chatinha, se a criança ficar com dor, vamos aproveitar. Vamos já chegar e já vamos realmente dar o paracetamol para ela, melhorar o mal-estar. Combinado? Então, essa é uma grande dúvida. A outra dúvida, enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, é: doutora, o que eu faço se a febre não baixar com remédio? Eu posso dar banho? Quem nunca tomou banho no tanque para baixar a febre? Sim, eu já tomei banho no tanque para baixar a febre. Quem nunca já colocou compressa na testa para baixar a febre? Eu também. Como criança, como filha e como médica. Sim, quando eu me formei, a gente fazia muito isso. Por quê? Porque a gente achava que baixava a febre quando a gente colocava compressa. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque a febre, ela é causada pelo cérebro. Ela é um aumento do nosso termostato, que é o centro regulador da temperatura, e aí a gente colocando compressa, nós abaixamos a temperatura. Sim, só que nós abaixamos a temperatura do corpo, mas não do cérebro. E aí o cérebro fala: uai, o que aconteceu? E ele vai lá e aumenta essa temperatura. Então, ao invés da gente ajudar o Júnior a abaixar a febre com a compressa ou com o banho morno, a gente está deixando o cérebro com o bug e com isso faz com que o cérebro realmente aumente ainda mais essa temperatura. Ainda mais se for uma compressa com álcool. O que o álcool no calor acontece? Ele evapora. Então a gente pode muito bem intoxicar essa criança com essa compressa com álcool. Então fica aí o recado final: não se intercala mais medicamento para febre e não se coloca nem no banho e nem na compressa. Qualquer dúvida, podem colocar aí no chat que eu vou respondendo em relação a esse tema, tá? Outra grande dúvida que me fazem: doutora, o que é gripe, resfriado, covid? Como diferenciar isso daí? Bom, eu sempre falo para os pais lembrarem de nós mesmos. Quando a gente está doente, o que a gente observa? Eu estou bem, então eu consigo ir para o trabalho.
Ótimo. Então eu não estou tão ruim. Ah, não, eu estou doente e eu não consigo levantar da cama. Eu tento, mas parece que um trator passou em cima de mim umas 4, 5 vezes. Então é sinal que eu não estou tão legal. Por que que é tão importante saber em relação ao que você sente? Porque algumas crianças não vão falar pra gente. Então, se a gente se colocar no lugar da criança, fica muito melhor. Então, vamos colocar aí. Quando você está gripado, você tá com uma tosse, com uma febre, uma dor no corpo, muito mal-estar. Você consegue ir pro trabalho? Dificilmente. Infelizmente, quando você tá com gripe, você pode ligar pro seu chefe pedindo para você ficar em casa, porque é muito ruim. Você fica pelo menos uns 2 a 3 dias ruim. O resfriado é diferente. O resfriado dá um pouco de dor de cabeça, um pouco de mal-estar, um pouco de tosse, coriza, mas você consegue ainda trabalhar. Você toma uma dipirona, um paracetamol e vai, e consegue. Então, a diferença do resfriado e da gripe é o mal-estar. Isso é muito importante para você diferenciar. O único problema é que criança pode se abater com muito pouca coisa. Então, se você observar que seu filho está diferente, ele mudou o comportamento, procura o médico. Falando nisso, é importante salientar que essa live Tirar Dúvidas, ela não substitui a consulta médica. E não substitui também a avaliação criança a criança. A gente sabe que as pessoas não são os livros, né? Então, a gente realmente vai tirar dúvidas, mas qualquer sintoma, qualquer dúvida que realmente seja um pouco mais pertinente, necessária de ser acompanhada no consultório, eu vou falar para vocês. Gente, procure seu pediatra de confiança ou vá no pronto-socorro, porque é um sintoma de alerta, né? Um sintoma grave. Tá joia? Então vamos lá. Em relação então à gripe e o resfriado. A gripe, a gente tem vacina para gripe, que é a vacina do influenza, a vacina da Covid. E em relação ao resfriado, não, a gente tem muitos vírus. Existem muitos vírus por aí. E qual é o problema de ter tantos vírus? É que a gente não consegue ter cobertura para todos eles. Então, o normal é as crianças terem pelo menos aí um resfriado por mês, se elas forem para creche, escola ou realmente ficarem perto de irmãos que vão para creche ou para escola ou ficarem realmente perto de outras crianças, tá ok? E se for criança que não fica perto de outras crianças, ou seja, um filho único, uma criança que fica mais em casa com adultos, um resfriado a cada 2 meses. Então, aquela outra pergunta de consultório muito comum: doutor, meu filho vive doente. Depende. Vive doente do quê? Por isso que é muito importante você ter um pediatra para chamar de seu. Você ter um pediatra que realmente vai falar para você: olha, vamos conversar, vamos ser próximos aí, vamos ser amigos, porque eu vou te explicar o que é normal para o seu filho. Então, por conta disso, converse com o seu pediatra. Se ele verificar que é por resfriado, ótimo, é normal uma vez a cada 1 mês. Mas não, se ele perceber que é realmente algo que está sendo muito corriqueiro, aí ele vai falar para você, vamos investigar o que está acontecendo, tá? Em relação a isso de ficar muito doente, ó, vão escrevendo aí, viu? Estou aqui para tirar todas as dúvidas que a gente fica no consultório. E para você que entrou agora, essa live é para pais, mães, avós, avós, tios, professores, babás, cuidadores que querem realmente tirar as suas dúvidas com o pediatra, porque a gente sabe que muitas vezes nós saímos do consultório com alguma dúvida, ou porque realmente apagou, esqueci. E aí apareceu essa dúvida. É para isso que a live Tira Dúvidas tá aqui com você. Então vão escrevendo aí no seu chat, vai chamando alguns pais que vocês conhecem, mães, pessoas que realmente você sabe que, nossa, essa pessoa falou para mim que tinha alguma dúvida. Então, vamos lá. O Jeito Materno nos dando boa noite. Boa noite, Jeito Materno, nosso parceiro aí no canal Doutora Ped. Então, em relação à imunidade, essa é uma dúvida muito corriqueira. Doutora, estamos nas férias, as crianças agora não estão mais doentes, estão de férias, inclusive dos vírus e bactérias. Ótimo!
Só que a gente sabe que as férias acabam. E junto com as férias vão voltar as doenças. Doutora, tem alguma coisa para aumentar essa imunidade? Primeiro que a gente tem que saber que a imunidade, ela é feita não só de remédio, mas ela é feita de vacinas e comida. Sim, a alimentação, ela é super importante. Então, o seu filho tem que se alimentar bem. Isso daí é uma outra pergunta muito corriqueira no consultório, mas vamos por partes. Então, se você vê que seu filho está se alimentando com frutas, verduras, legumes, carnes, sim, gente, variar os tipos de carnes, tá? Variar entre peixe, frango, carne de vaca é muito, 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 muito importante. Por quê? Porque não existe só um tipo de carne e todas as vitaminas vão estar embutidas em cada carne. Então, seu filho está comendo uma variedade muito boa de alimentos? Ótimo, isso ajuda muito. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que a gente tem uma imunidade passiva, que é por meio das vacinas. Então, verifica lá com o seu pediatra. A carteirinha de vacinação do seu filho tá ok? Se tá ok, tem mais alguma coisa, doutora, que eu posso fazer? Tem, gente. Tem um remédio que, na verdade, não é bem remédio, ele é uma vitamina, que se chama beta-glucana. E os estudos mostram que ele aumenta a imunidade e diminui o tempo do vírus no momento que você está usando. Então, fala com o seu pediatra. Doutor, você já ouviu falar da beta-glucana? Poderia me receitar? Acha que o meu filho vai se beneficiar com a beta-glucana? É muito interessante os estudos com a beta-glucana. Já está à venda há mais de 2 anos no mercado. E eu sempre passo para meus pacientes, porque é muito bom saber que a gente pode realmente facilitar a imunidade dos nossos filhos. Mas, falando em imunidade, então, em relação à vacina, é muito importante manter a caderneta do seu filho em dia. Por quê? As vacinas, elas não protegem de não pegar os vírus, ou bactérias, ou qualquer outra agente patológico que tenha, né? Mas ele impede a gravidade. A gente sabe o tanto de pessoas que morreram, por exemplo, na Covid-19, ou que morreram na gripe espanhola. Então, por conta disso, se a gente tem um mecanismo que pode ajudar o nosso corpo a lutar, vamos fazer isso, né? Vamos correr atrás das vacinas e vamos realmente lutar contra esse bicho com todas as armas que nós temos. Então, vê certinho a carteirinha do seu filho, fala com o seu pediatra sobre qualquer dúvida e o mais importante, vamos fazer a nossa parte de cuidar realmente da saúde dos nossos pequenos. Em relação à alimentação, muitas mães me perguntam, doutora, meu filho está com seletividade alimentar, ele não quer comer, doutora. Existem dois tipos de seletividade que são muito importantes da gente perceber. Sim, olha, o jeito materno acabou de falar, ameniza a gravidade. É isso que eu preciso que vocês guardem na cabeça. A vacina não protege de não pegar a doença. A vacina ameniza a gravidade e evita a morte, que é isso que a gente quer. Em relação à alimentação, existem dois tipos de seletividade. Então, qual seletividade que existe? A da idade, que é o quê? Quando o bebê é pequeno, ele come tudo, né? É uma delícia. Agarra tudo, você tá comendo, ele já tira da sua mão, já come, é um desespero por comer. Isso é muito fofo, mas chega uma hora que cansa mastigar. E aí a criança, ela começa a ficar com uma fase chamada fase láctea. E na fase láctea, a criança fica com preguiça de mastigar. Então, por conta disso, ela vai preferir alimentos mais pastosos, mais fáceis de deglutir. Então, vai ser leite, vai ser o Danone, vai ser o purê de batata. E por conta disso, o que vai acontecer? A criança vai ficar mais seletiva e ela vai evitar alimentos que dão mais trabalho para ela. Então, essa seletividade é a seletividade natural da criança. Preciso me preocupar? Depende. Por isso que é importante a consulta de rotina, para que o seu pediatra veja se por algum motivo aconteceu de abaixar o peso, diminuir realmente a imunidade, tem alguma deficiência de vitamina.
Se o seu pediatra perceber isso, ele vai ficar preocupado, mesmo sendo comum essa seletividade pela fase láctea. Mas, se a gente verificar que tá tudo ok, mãe, pai, fiquem tranquilos. A gente tá repondo as vitaminas, né? Estamos realmente fazendo o que nós podemos fazer para aumentar a imunidade. A gente sabe que essa fase láctea vai passar. Enquanto isso, o que a gente faz? Continua oferecendo os alimentos. O maior erro dos pais, anota aí, isso é importante. O maior erro dos pais é: ele não gosta de jiló, então eu não vou oferecer mais. Ele não gosta de fígado. Não, doutora, deixa quieto, eu desisti. Eu ofereci todas as frutas, doutora, e ele não quer. Gente, a gente tem que continuar oferecendo. O fato da gente comer não é só colocar na boca, mastigar e engolir. É um processo. Então, por conta disso, eu tenho que pensar. Meu filho tem que pegar, cheirar, sentir, deglutir. E aí, ele fez o processo todo da alimentação. Então, por favor, compartilhe com as outras pessoas, pais, mães, responsáveis, que saem do consultório e por algum motivo esqueceram de tirar a sua dúvida com o pediatra. Ou que acha que aquela pergunta é uma pergunta boba, que a gente não precisa, não, eu tô com vergonha de perguntar, o que ele vai achar de mim? Não, gente, não existe pergunta boba. Podem escrever aí os comentários no chat que eu vou respondendo todas essas perguntas em relação à febre, sono, alimentação, vacinas, o que eu puder ajudar vocês com os meus conhecimentos de pediatra, estou aqui para isso. Então, enquanto vocês vão aí pensando em alguma pergunta que vocês têm alguma dúvida, ou enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, eu vou falando com vocês as questões mais comuns do consultório que pais me perguntam todos os dias. Então, nós já falamos da febre e nós já falamos da imunidade e também da seletividade. Só que eu só falei de uma seletividade, que é a seletividade comum nas crianças, a seletividade da fase láctea. Só que tem a seletividade de verdade. Essa seletividade a gente considera doença mesmo. Por que a gente considera tão difícil? Porque nós sabemos que a criança, ela não aceita de jeito nenhum arroz, feijão, carne, e ela começa a ter deficiência de vitaminas. E por conta dessas deficiências, a gente tem realmente que se preocupar com uma desnutrição aguda, uma desnutrição crônica. Nós temos que nos preocupar não só com a desnutrição, mas com o porquê de estar acontecendo isso. Eu posso contar para vocês uma história do consultório que eu tinha uma paciente de 8 anos que não comia de jeito nenhum nada que fosse verde, marrom e das outras cores, como tomate, pimentão, que fosse vermelho. Ela só comia amarelo. Sim, ela só comia amarelo. Então, a alimentação dela era praticamente ovo, a gema do ovo e a batata frita. E nós conversando com ela e tal, descobrimos que ela tinha essa seletividade por cor. Então, é um tipo de seletividade que já passou da fase láctea, ela tinha 8 anos de idade na época, e percebemos que foi a cor. Viu como é importante falar desse assunto? Então, já corre lá, já compartilha com outros pais essa live, porque é uma live importantíssima e que nem todos os pediatras fazem, infelizmente. Por quê? Porque é um assunto que dá muito pano para manga. A gente falar de alimentação num ambiente que a gente sabe que tem mais criança obesa do que desnutrida, é bem difícil falar sobre esse assunto. Então, vai compartilhando aí. Acabei de ver aqui uma pergunta do jeito materno. Uma criança com uma faixa etária de 1 ano e já iniciou um processo alimentar. Tem problema em trocar o jantar por esse mingau de aveia? Acredito que seja como se fosse uma farinha láctea. Bom, a criança com 1 ano, ela já pode comer praticamente tudo que a gente come, viu, jeito materno? Então, por conta disso, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação à rotina, né? Por quê? Porque a rotina, como que a gente faz? De manhã eu tomo café, à tarde eu almoço, um pouquinho mais à tarde eu faço um lanche da tarde, depois eu janto, depois eu faço a ceia. O problema maior da gente pular a refeição
é que a gente pode trocar alimento e trocar, inclusive, aquilo que a gente falou da imunidade, né? Os alimentos que são bons para realmente repor as nossas vitaminas, as nossas necessidades. Então, assim, tem problema não jantar? Depende. A criança ficou quanto tempo de jejum? O ideal, pelo menos, seria somente 8 horas de jejum. Criança ficando muito tempo de jejum gasta muito a gordura, gasta muito a nossa reserva de energia e a criança pode ficar com baixo peso ou algum tipo de desnutrição. Então, o ideal seria não trocar o jantar, tá? Ah, vez ou outra, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu não sou nem 8 nem 80. Então, por conta disso, eu prefiro realmente pensar: vamos chegar a um acordo. É todo dia que essa criança troca o jantar? Se é todo dia, vamos rever a nossa rotina? Criança gosta de rotina, mas eu acho que na verdade não é só criança, né, gente? A gente também, né? A gente gosta de rotina também. Então, vamos organizar aí essa rotina, tá? Então, igual eu te falei, espero que você tenha entendido aí o seu questionamento, o jeito materno, que se for de vez em quando uma quebra de rotina, não faz mal, mas o único problema é quando essa quebra é rotineira, tá? A farinha láctea. O problema é que açúcar a gente pede para não dar até 2 anos de idade. Sim, você que acabou de entrar nessa live. Esse é um assunto muito comum no consultório. E essa live é para você, exatamente para você, que saiu do consultório com alguma dúvida e que chegou e falou: Nossa, essa dúvida é muito boba, não vou perguntar isso não. Nenhuma dúvida é boba. Podem colocar aí no chat que eu vou respondendo. E claro, lembrando novamente que essa live não substitui consulta médica, avaliação e exames. Então, em relação à farinha láctea, nós sabemos que a gente só pode dar açúcar, teoricamente, a partir dos 2 anos. Isso segundo Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, as duas instituições da qual eu faço parte com muito orgulho. Então, por conta disso, a gente não pode dar açúcar para não deixar o paladar da criança pervertido. Ou seja, o que é mais gostoso? Um jiló ou um sorvete? Pode responder aí, gente, no chat. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão falar o sorvete. Sim, por quê? Porque o paladar do doce libera um prazer, uma sensação de felicidade. Então, por conta disso, nós pedimos para que seja oferecido o doce somente a partir dos 2 anos de idade. A farinha láctea, na sua composição, vocês vão ver que tem amido, e amido é um tipo de açúcar. Então, por conta disso, o ideal seria diminuir aí diminuir não, né? Evitar ao máximo que nós pudéssemos realmente de dar açúcar para os nossos pequenos, tá? Ai, doutora, não teve como. Então vamos oferecer o melhor açúcar? O açúcar da fruta? Então vamos oferecer uma fruta aí no lugar então da farinha láctea à noite? Combinado? Então vamos oferecer um mamão, vamos oferecer um maracujá. Olha que delícia! São frutas tão gostosas, tão docinhas se você souber escolher na feira. Então, é muito importante realmente oferecer coisas boas para os nossos filhos. E além de coisas boas para os nossos filhos, para nós também, né? Nós vamos lembrar que o quê? Nós que damos o exemplo para as crianças. Então, se você não come fruta, vamos tentar agora comer fruta para realmente nós incentivarmos os nossos filhos. Então, vamos chegar e vamos realmente começar a mudar um pouquinho do nosso comportamento para que nós possamos mostrar para as crianças que a gente não só fala como a gente faz. Combinado? Vamos fazer isso como adultos irresponsáveis? E falando sobre comportamento, uma pergunta que os pais me fazem muito: Doutora, como que eu lido com a birra? A birra. Anota aí, então, esses questionamentos que são de ouro. Ouro não é qualquer lugar que você vai encontrar falando sobre a birra, hein? Então, anota aí, já corre, já compartilha para os seus amigos. Por quê? Porque a gente vai falar agora de um assunto que dá o que falar. A birra. A birra é muito comum.
dos 2 aos 4 anos. E por que a gente chama de terríveis 2 anos, né? É por conta disso. É a adolescência da criança. É a fase que aquela criança fofinha, lindinha, começa a se jogar no chão, bater nos outros, morder. Sim, conheço criança que tinha mania de morder todo mundo e até arrancava pedaço. Então, primeiro o que vem a ser a birra? É uma fase de amadurecimento do cérebro. Então, não é culpa dos pais. Não são os pais que não educaram a criança. Coloca aí, você já passou por esse questionamento antes? Será que fui eu que não eduquei certo meu filho? Ou será que aquela mãe é tão mole a ponto de deixar essa criança fazer o que for? Anota aí, escreve aí no chat. Você já passou por isso? Então, em relação a esse questionamento, não, gente, não é culpa da família. É um amadurecimento normal do cérebro. E esse amadurecimento acontece dos 2 aos 4 anos, por isso que muda o comportamento da água para o vinho. E o que eu faço, doutora, nesse período? Eu não posso mais bater, porque bater é crime e tudo mais. Mas eu aprendi apanhando dos meus pais, né? Muitos questionamentos dos pais, eles falam exatamente sobre isso. Eu aprendi apanhando. Gente, primeira coisa é conversar. Quando a gente tá nervoso, você que é casado, você já brigou com seu cônjuge, tenho certeza. Adianta dois bicudos se beijarem? Não, porque dois bicudos não se bicam. Então, se um deles está nervoso, a criança, no caso, está nervosa, e aí você chega na criança e fala assim: não pode, e não sei mais o que. Quem é que vai ficar pior? A criança e você. Vocês dois vão ficar muito nervosos. Então, o mais importante é: um de vocês tem que ficar calmo. E isso, acredito eu, que tem que ser o adulto, né? O adulto é você. Então, por conta disso, você vai, respira, inspira, enche o peito de ar, conta até 20 e parou, cansou, pega a criança, tira do ambiente estressor, né? Do ambiente, por exemplo, mercado. Falando em mercado, tem um vídeo no nosso canal do YouTube que eu coloquei que tá com mais de 7.000 visualizações em relação de uma criança aprontando no mercado. Vejam lá, é bem engraçado esse vídeo. Então, a criança vai lá, tira do mercado, né? Você calmo, sem perder a compostura. E quando a criança se acalmar, você vai conversar com ela de igual para igual, como eu tô falando com vocês. Júnior, é o seguinte, a mamãe não gostou do que você fez no mercado. Não tinha para que fazer aquilo. A mamãe não comprou não sei, um chocolate, não comprou um iogurte, não comprou aquilo porque não era para comprar. Então, filho, não gostei dessa atitude, por causa disso estou muito chateada com você. Você foi calmo, mas você foi firme. Isso vai fazer com que a criança pense na próxima vez que ela quiser um iogurte ou que quiser um chocolate. Poxa, minha mãe ficou chateada comigo. Não posso fazer mais isso. Eu sei, eu sei. Pode colocar aí nos comentários, gente. Não é uma vez só que a criança faz isso. Eu sei, eu já fui criança e eu vejo as mães com esse desespero. Mas o nosso papel é instruirmos uma, duas, três, 10, 15, 1 milhão de vezes. Então, sim, é importante você sempre instruir seus filhos. E se você quer continuar com essa live, coloca aí nos comentários, eu quero, porque aí a gente vai continuar comentando sobre esses assuntos mais comuns no consultório. E para você que acabou de chegar, essa live é para você. Pai, mãe, cuidador, avô, avó, tio, tia, babá, pessoas que cuidam de crianças e que já saíram do consultório ou que já tiveram aquela dúvida falando, alguma coisa está acontecendo. Eu tenho essa dúvida, mas será que é uma pergunta boba? Será que eu devo perguntar? Será que eu não devo? Essa live é para você. Então, vamos continuar então esse assunto de birra. Em relação à birra, então vocês já entenderam como a gente vai realmente abordar essa criança. A birra é
a criança tentando lidar com a frustração. Então, por conta disso, vamos lá, vamos tentar mostrar para a criança que nem tudo que ela quer, ela vai ter. Por conta disso, vamos falar para ela o porquê de não ter as coisas. Então, por exemplo, filho, você não vai ter o iogurte porque a mamãe já comprou e você tomou todo o iogurte. Aproveitando em tomar todo o iogurte. Ah, sim, gente, criança não tem cartão de crédito. Então a criança não vai comprar as coisas gostosas. Se você vê que o seu filho toma todo o iogurte da geladeira, não compra. Compra pelo menos então um e fala para ele, ó, você vai tomar um agora, um na outra semana. Então é você que é o adulto da casa. É você que vai realmente mostrar para sua criança quem manda nisso tudo. Tá joia? Em relação a comportamento, em relação ao a birra, tem muitos pais que me perguntam, doutora, só que a birra é de 2 a 4 anos, mais ou menos, né? E o que eu faço com meu filho que tá com 6 e que se joga no chão? Você já passou por isso? Você já viu alguma criança aí no mercado? Alguma criança na igreja? Ou algum parente seu, sobrinho, né? Até filho, né? Que com 6, 7 anos tem o mesmo comportamento de criança de 2. Comenta aí nos comentários. Você já viu? Eu acho que é assim. Não é só eu, né? Que já vi criança de 6, 7 anos fazendo birra no mercado. Essas crianças, elas podem ter uma coisa também, além, né, desse comportamento que a gente pode caracterizar como birra do adolescente, da criança, ela pode ter um TOD. Não, gente, não é uma marca de achocolatado. O TOD é uma sigla que se chama Transtorno Opositor Desafiante. E o transtorno opositor desafiante é uma criança que ela não suporta ser questionada. E quando ela é questionada, ela fica muito estressada e ela fica insuportável. Você já viu alguma criança assim? Alguma criança que quanto mais é questionada, mais ela olha para você e ela mostra, você não manda em mim. Eu não gosto de ser questionado, de ser desafiado. Então, essa criança com transtorno opositor desafiante é uma criança que é importante falar com o seu pediatra. Tem tratamento para isso. Tem um segmento especial para essa criança com TOD. Então, se você, mãe, pai, já viu uma criança assim ou já tem o seu filho assim, compartilha aí nessa live. É importante a gente falar sobre esse transtorno do comportamento. Outra coisa também que é importante nós lembrarmos é o TDAH. O TDAH, uma das causas, dos nomes dessa sigla, TDAH, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes a criança ela pode ter algum transtorno do comportamento em relação à atenção. Uma criança que perde muitas coisas, então, por exemplo, perde o estojo na escola, perde o caderno, perde o celular. Sim, tem muitas crianças e adultos também. Você já conheceu algum adulto assim? Bom, infelizmente, quando a gente vê um adulto desse jeito, é porque o pediatra não foi atento o suficiente e não observou que realmente a criança ela tinha esse componente de desatenção ou uma hiperatividade, que é uma criança que não consegue ficar parada. Vamos lembrar, eu não sou psiquiatra, eu não sou neuro, eu sou pediatra. Então, se você perceber alguma mudança no comportamento do seu filho, já fala com o seu pediatra. O nosso papel é saber diferenciar entre uma criança com TDAH, por exemplo, e uma criança com comportamento normal. Então, por conta disso, o pediatra tem que ser o seu melhor amigo. Bom, gente, em relação ao comportamento, acredito que são os dos grandes questionamentos que os pais me fazem. Tem mais alguma pergunta que vocês querem falar a respeito de comportamento, alimentação? Lembrei de um fato que é muito comum também, enquanto vocês vão escrevendo aí nos comentários. O sono, né? Muitas mães, tadinhas, chegam em mim e falam, doutora, eu não durmo, meu filho não dorme, o que eu faço?
Bom, dormir é muito bom. E dormir é saúde. Por conta disso, se o seu filho não dorme, a gente tem que ajustar algumas coisas. Primeiramente, será que não está tendo muito estímulo no horário do sono? Será que não está tendo muita tela? Eu acho que isso é um papo para ficar para a próxima live. Por quê? Porque a gente vai falar muito sobre isso, sobre telas, sobre sono. E para você que entrou agora, essa live é para isso. É para tirar as dúvidas de pais, mães, cuidadores que têm relação a algo relacionado ao seu filho, seja sono, alimentação, doenças, quando ou não eu devo levar para o hospital. Então, em relação ao sono, é algo que eu acho que merece uma live inteira sobre isso. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Escreve aí nos comentários, eu concordo, que aí a gente programa uma nova live sobre esse tema. Então, em relação ao sono, será que não é uma falta de rotina? Lembra que eu falei no início da live? Você que entrou agora, no início da live eu falei a respeito de sono, de rotina, perdão. Criança gosta de rotina. Criança gosta de tudo certinho, sem ter muitas mudanças. E ó, muita gente aí falando, eu concordo de fazermos uma live sobre sono. Então, combinado, gente. A gente vai falar uma live só mesmo sobre isso. Então, nós vamos falar sobre insônia, criança que não dorme, o que fazer quando a criança tem a amamentação durante a noite. Coitada das mães, que tem que acordar de hora em hora, fazer plantão noturno. E as crianças que têm, por exemplo, sonambulismo. Criança que tem terror noturno. Ai, vai ser muito bom. Eu tô já ansiosa para essa live do sono. Então, combinado, gente. Todos vocês que concordaram, aí a gente vai fazer essa live muito legal. Em relação a doenças, eu também acho que é uma outra coisa que a gente tem que conversar também. Doenças mais comuns da infância. Então, por que é importante falar sobre as doenças mais comuns? Porque aí a gente começa a tratar realmente essas doenças sabendo como lidar com cada uma delas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do mão pé boca? Escreve nos comentários. Ah, o terror dos pais. O susto das creches. Doutora, tá no surto de mão pé boca. É, acontece. Então, por conta disso, eu também acho que é uma live que também já vai dar o que falar. As doenças mais comuns da infância, principalmente agora no volta às aulas. O que vocês acham? Conta pra mim. É outro tema que vocês acham que a gente pode abordar numa live só por isso? Porque o tema é grande. Em relação a uma pergunta que a gente acabou de receber no chat da Ana, quando sei que está na hora de começar a desmamar? Ana, uma pergunta muito frequente, uma pergunta muito importante. Primeiramente, a gente nunca, nós, pediatras, vamos falar para vocês mães, parem de desmamar. Por quê? Porque o leite materno é o melhor alimento de todos. É o alimento que foi feito especialmente para o seu filho. Então, quanto mais mamar, melhor. Eu tenho um artigo que eu publiquei em março do ano passado falando sobre o impacto do desmame precoce na criança. E nesse artigo eu mostro que a gente percebe que a criança diminui o QI, aumenta a ansiedade, dá mais depressão. Sim, gente, tudo isso parando o aleitamento materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria pede para que a mãe, pelo menos até os 6 meses, faça o máximo, lute, corra, brigue e consiga, pelo menos até os 6 meses, fazer o aleitamento materno. Mas, se não for possível, não se culpe. É normal. Acontece. Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Só que, doutora, meu filho tem 2 anos de idade. E ele tem 2 anos de idade, doutora, e ele continua querendo mamar. Agora a pergunta que não quer calar. Você quer continuar dando mamar para ele? E ele tá precisando muito de você a ponto de realmente só ficar com você? Porque o aleitamento é algo só entre mãe e filho. O pai não consegue ajudar, a avó não consegue ajudar. É só você e ele.
Então, por conta disso, a pergunta que não quer calar é: você quer parar? Se você quer parar, gente, tem que fazer de pouquinho em pouquinho. O jeito materno acabou de colocar, realmente o desmame não deve ser brusco, principalmente bebês pequenos. O ideal é ser gradual, respeitando o emocional do bebê e da mãe. Por isso que a gente faz essa parceria, né, jeito materno? Você realmente pensa exatamente como nós pediatras pensamos. Por quê? Pelo fato de que a criança, ela tem que se sentir amada, se sentir querida. Então, se você parar com tudo, o que que acontece? A criança vai falar: minha mãe não me quer, minha mãe não me ama. Então, gente, se adapta na sua rotina. O mais difícil é o desmame noturno. Por quê? Porque a mãe tem que descansar. Por isso que vai ter essa live sobre o sono. Ai, foi muito legal a ideia de vocês, gente. Parabéns, viu? Então, a gente vai falar sobre o desmame noturno, porque ele é o primeiro desmame que tem que ser feito. A mãe tem que dormir, né? Privação de sono não é de Deus. E aí, depois desse desmame noturno, a gente vai adaptando a rotina e aos poucos a gente vai realmente desmamando. Parabéns, Eliette! Realmente, 2 anos e 6 meses é um marco lindo, lindo mesmo. Conheço uma pessoa que mamou até os 9 anos de idade. E quando adulta, ela foi assaltada numa capital, numa cidade grande, e a bala da arma bateu no osso dela e se partiu em duas. A bala, não o osso, a bala. Porque ela mamou até os 9 anos de idade. Então imagina como esse osso estava forte. E imagina como isso foi importante mamar até os 9 anos. Sim, gente, 9 anos de idade é muita coisa. Mas é 1 em 1 milhão, né? Por isso que eu gosto de contar essa história para vocês. Bom, se vocês querem continuar com essa live, coloquem aí, eu quero que continue, a gente continua papeando para não ficar cansativo para vocês. Eu tô aqui exatamente para isso. Para você que acabou de entrar, essa live é para pais, mães, responsáveis, pessoas que saem do consultório médico e falam: puxa, esqueci de perguntar para a doutora sobre tal coisa. Caramba! Ou será que essa minha pergunta é muito boba? Ai, eu tenho vergonha. Então, se você quer que continue essa live, coloca aí. Continua, que aí eu continuo. Então, vamos falar em relação ao desmame, a importância da amamentação. É muito, muito importante. Mas, caso você não consiga amamentar, o mais importante é esse cuidado, esse afeto que você tem que ter pelo seu filho. Isso só é uma relação de mãe para filho. E falando nisso, isso é outra pergunta muito pertinente, muito comum no consultório. Doutora, meu filho não consegue desgrudar de mim. Eu acho que foi ontem que eu recebi esse questionamento no WhatsApp de uma mãe falando: doutora, eu não consigo nem brincar com ele, eu chego, ele já quer a teta, ele já quer ficar comigo pendurado no peito, ele não quer nem brincar. Você já passou por isso? Você já viu uma criança que não desgruda do peito? Bom, isso é muito comum, principalmente com 8 meses de idade, que vem a angústia da separação. Você já ouviu falar disso? Escreve aí nos comentários, eu já ouvi falar disso. Bom, a angústia da separação é quando o bebê ele percebe que ele e a mãe não são mais um, eles são dois, são duas pessoas diferentes. O cordão umbilical foi cortado. Então isso causa uma angústia na criança. Ela começa a sentir a sua falta, mãe. Não a falta do pai, é a falta da mãe. É a pessoinha que ele tá desde que ele se entendeu por gente. Olha, a Ana tá falando aqui, tô passando por isso, doutora. Ana, eu nem imaginava, hein, Ana? Parece que a gente combinou. Então, a angústia da separação, ela é muito comum. Tem que entender seu bebê, tem que entender essa carência. Quando você chegar a dar toda a atenção para ele, fala para ele: meu amor, eu te amo, a mamãe tá aqui com você. A mamãe sabe que você sentiu a minha falta e eu senti a sua. Então é muito importante. Se ele quiser peito, gente, toda hora dá. É um tempinho só, é de 8 a 10 meses só um pouquinho, titiquinho do Zé, tá?
Então vai lá, vai dar certo, viu, Ana? Força aí pra você, vai dar certo. E em relação, o Jeito Materno me perguntou aqui, doutora, fala sobre o recém-nascido, aquela preguiça do bebê que deixa as mães loucas. Ah, é verdade. Você quer que a gente fale sobre isso? Escreve aí, eu quero. Falar de recém-nascido é algo do outro mundo. Recém-nascido, tanto que tem uma especialidade para o recém-nascido que se chama neonatologia, que é o ramo da pediatria que fala só sobre recém-nascido. Bom, recém-nascido, gente, recém-nascido, ele acabou de sair da barriga. E dentro da barriga era como? Escurinho, bem úmido, uma temperatura gostosa, um barulhinho do intestino fazendo como se fosse aquele barulhinho de musiquinha que você dorme, que você coloca para dormir. Então, por conta disso, o recém-nascido tem que aprender. E nesse momento de aprender o que é viver fora do útero, a gente tem que lembrar que é uma mudança muito grande, né? Ele sai daquele ambiente gostoso, ele tem que aprender a comer, ele tem que aprender a fazer cocô, ele tem que aprender que ele está num ambiente totalmente diferente. E sim, gente, o bebê ele vai querer só dormir no início, porque ele tá realmente com muito estresse, é muito estímulo. Então tenha paciência com seu filho, tenta lembrar como se você estivesse viajando. Eu sempre brinco assim no consultório, você tá viajando. E aí viajando você percebe que o quê? Você demora um tempinho para se acostumar. Isso a gente chama de esterogestação, que é realmente o período fora da barriguinha, tá? Em relação ao choro, muito bem lembrado, temos um vídeo no canal sobre todos, todos os choros do bebê. Doutora, que canal é esse? No canal do YouTube. Acessa lá no nosso canal do YouTube, Doutora Pede, é um canal que a gente tem lá e na parte dos vídeos tem um vídeo que a gente coloca todos os tipos de choro do bebê. Então vai ter o choro da cólica, o choro da dor, o choro da fome, o choro de ai, mamãe, eu tô chata, eu tô entediado, não tenho o que fazer. Sim, bebê, fique entediado. Então, vai lá no canal, é bem interessante. Bom, gente, então assim, eu acho que esse papo de recém-nascido também mereceria uma live. Mas aqui, quem manda são vocês. O que vocês acham? Também? Vocês concordam com isso? Da gente falar um pouco do recém-nascido, um pouco do período da barriga, fora da barriga, os primeiros meses, como a mãe pode se adaptar. Por quê? Porque eu acredito que às vezes você, que acabou de chegar aí na live, às vezes você tá com seu bebê recém-nascido aí. Ou às vezes você conhece alguém que acabou de chegar a ter um bebê e tá totalmente perdido. Então, se você concorda da gente fazer uma live sobre esse tema, a adaptação do bebê do momento que nasce, né, até a esterogestação, esse período aí de dos 3 primeiros meses, coloca aí nos comentários. Aqui eu vi que a Legabs colocou como adaptar o bebê com fórmula sem tirar totalmente do peito. Nossa, que pergunta interessante. Parabéns, Lê. Muito bem lembrado esse tema. Bom, o problema maior da gente tirar e colocar um outro alimento, né? No caso, a fórmula, e estando com o peito, é o quê? Que primeiro pode acontecer uma coisa chamada confusão de bicos. Ou seja, a criança pode perceber que o bico do peito é diferente do bico da mamadeira. Então, não é fato do leite, é a primeira parte, então, da confusão é o bico. Então, para isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria instrui a gente a dar o copo. Sim, a técnica do copinho. Também tem um vídeo no nosso canal falando como fazer a técnica do copinho. Então, você vai oferecer a fórmula com o copinho, sem ser com a chuquinha ou com a mamadeira. Esse é o primeiro segredo. Sim, anota aí, gente. Segredo de pediatra. Dica da doutora Pede. Oferecer a fórmula não com mamadeira, não com chuquinha, mas com um copo. A criança já vai tomar o copo. Segundo é ir intercalando o peito com a fórmula. O maior erro dos pais, das mães de primeira viagem ou quando vão voltar a trabalhar, naquele desespero, aquela ânsia, ai meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar, é o quê? Eu tenho que dar a fórmula rápido, agora.
Mas a gente esquece que tem como armazenar o leite materno. Então, pergunta para o seu pediatra, doutor, como que eu armazeno o leite materno? Quanto tempo eu posso colocar no freezer? Quanto tempo eu posso colocar na geladeira? Isso é muito importante, por quê? Porque eu tenho pacientes que são mães de pacientes que são médicas e que fazem plantão de 12, 24, 36 horas. Sim, e elas tiraram o leite, colocaram para armazenar e não ofereceram fórmula. Olha que coisa linda. Um beijo para essas minhas mães queridas, médicas, pessoas que realmente vivem nessa correria de plantão e conseguiram fazer isso. Então, se você for oferecer fórmula, faz essa dica aí que eu coloquei para você. Oferecer o copinho e não deixar de oferecer o peito, porque Deus é tão lindo que ele vai perceber que se você não quis oferecer o peito, o leite vai diminuir e aí vai tirar do peito, tá? Acho também que é uma pergunta que vai assim ser bem importante para a gente fazer um vídeo sobre isso, uma live sobre isso. O aleitamento materno, como tirar, como fazer o desmame. Comenta aí se você acha também bem oportuno. Olha, muito obrigada, Jeito Materno. É isso aí, gente. Vamos compartilhando, vamos mostrando para várias mães essa live, porque igual eu falei para vocês no início da live, é uma live para você. É uma live para tirar as dúvidas e que nem todo pediatra faz esse tipo de live. Por quê? Porque a gente vai abordar temas que são corriqueiros, mas ao mesmo tempo temas que vão dar o que falar. Como a gente já falou sobre a imunidade, sobre vacina, sobre febre. Sim, temas muito importantes. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para você que ficou nessa live comigo, tirando as suas dúvidas, participando. Fico muito, muito grata por vocês dispuserem aí a sexta-feira à noite para ficar comigo falando sobre a saúde das nossas crianças, o futuro da nossa nação. Fiquem com Deus, uma noite abençoada para vocês e não esqueçam de compartilhar. Siga nosso canal, Doutora Ped, tanto no TikTok quanto no Instagram, que é esse canal que você está aproveitando, quanto o canal do YouTube. Vejo vocês por aí e a gente já vai marcar a nossa live que a gente combinou. A live do sono e a live do aleitamento materno. Não vou esquecer, prometo para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus!